Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui falar com vocês um pouquinho, né, nesse programa muito interessante que foi criado pela rede PDI-MAT, né, para falar de ciência, né? Então, vamos falar de ciência. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a inspeção baseada em risco, né, que é o RBI, e o que é necessário para quem tem interesse, né, de se capacitar e está aí mais preparado para poder, então, atuar nessa área. Meu nome é Camila Pontes Pena, eu sou professora hoje do Instituto Federal Baiano, também faço parte da rede PDI-MAT. Bom, então esse é o tema da minha palestra, RBI, o que é necessário para atuar nessa área. Falando um pouquinho de mim, né, o mais, eu sou engenheira química pela UFMG, e também tenho um mestrado, né, na área de metalurgia e materiais. Trabalhei com o RBI durante 10 anos, atuando na indústria química e petroquímica e de refino, e tenho uma certificação, no caso, para o RBI, que é o API 580. Além disso, também tenho uma boa experiência em treinamentos técnicos de RBI, em company e também por entidades técnicas. Também tenho conhecimento e experiência na parte de consultoria em geral em processo, corrosão, materiais e planos de inspeção. E como eu disse, atualmente eu sou docente do Instituto Federal Baiano para os cursos de petróleo e gás e de química. Bom, então começando a falar sobre o RBI, né? Então o RBI ele vem dessa sigla, que é Risk Based Inspection, e em português isso se torna inspeção baseada em risco. Para a gente entender o que é o RBI, a gente pode começar pelo próprio nome, né? Então, se a gente pega esse nome, a primeira palavra que tem aqui é inspeção. Bom, o que é inspeção? A inspeção é aquela função, né? Aquele trabalho onde você cuida do equipamento, né? Então, ele tem na figura do inspetor de equipamentos, né? Aquele profissional que vai lá olhar aquele detalhe, fazer aquela checagem, ter certeza que o equipamento está em condições adequadas para o seu uso, né? Então, a inspeção é isso. E eu sempre gosto de fazer essa analogia da inspeção com a medicina, e aí fica até a dica, né, para vocês que atuam na área e têm dificuldade para explicar para sua família, para seus amigos, o que você faz, que é o meu caso. Eu sempre tive muita dificuldade e desde que eu comecei a tratar dessa forma ficou muito mais simples. Então todo mundo entende o que eu faço. Bom, se a gente pensa na medicina, né, a gente tem o profissional da saúde, né, o médico, os enfermeiros, e aí a gente tem o que a gente chama de medicina curativa. Essa medicina, ela é aquela que você espera ter um problema, uma doença, e vai ao médico, vai procurar alguma coisa. E aí esse médico ele vai ou te dar um remédio ou vai fazer uma cirurgia, né, para corrigir. Ele vai tratar a doença. Se a gente pega essa medicina curativa e faz um paralelo com a indústria, a gente pode considerar ela como sendo a manutenção, né? Porque ela também é corretiva. A manutenção é quando você tem, por exemplo, bombas. Bombas você não faz inspeção. Geralmente você tem duas, em que uma está pronta para operar e a outra está operando. E assim que uma quebra, né, estraga, você vai colocar a outra em operação. Enquanto isso, você vai fazer a manutenção na que parou, né? Então, isso é uma escolha, né? Bom, por outro lado, a gente tem a medicina preventiva, né? O que é a medicina preventiva? É aquela que você faz exame, se alimenta bem, tem bons hábitos, faz exercício físico, vacinação, e aí você vai evitar que a doença apareça. E aí sim está a inspeção. Então, a inspeção, ela não é feita para detectar já um problema. Muitas vezes ela pega o início do problema, né? Mas o ideal é que ela previna que ele apareça, né? E se a gente pensar na questão industrial, na verdade, a gente está prevenindo uma falha que pode causar um acidente, que pode custar várias vidas, né?
Bom, ainda falando da inspeção, né, a gente teve uma mudança aí muito grande, né, em como isso acontecia dentro da indústria. Então, antes ela era muito mais, né, para essa parte corretiva, em que o ativo que você tinha, né, no caso, o que que você estava controlando eram as pessoas, né, então era muito físico. Então, as pessoas é que tinham que ir lá fazer a inspeção e controlar o que estava acontecendo. E hoje a gente mudou, né? Hoje a gente tem algo muito mais preventivo e preditivo ligado mesmo à inspeção. E o ativo é o equipamento. Então, eu não quero que tenha falha, né? E para isso eu vou utilizar, não vou mais usar as pessoas como minha força de trabalho principal, né? Eu vou usar métodos mais ligados à questão de dados, inteligência artificial, então muito mais digitalizado do que antes. Então, esse é o universo da inspeção hoje. Voltando aqui à definição, né? Então, a gente tem, além de inspeção baseada, a gente tem o risco. O que é o risco? Bom, risco de uma forma global, para qualquer contexto que seja, ele é o produto da probabilidade vezes a consequência. Então, você tem, né? O risco, ele sempre vai ter essas duas componentes. Se você desmembrar ele, ele vai ter uma parte relacionada à probabilidade e outra parte relacionada à consequência, né? Então, como exemplo aqui, a gente está avaliando o risco de eu escorregar, né? Cair, ter uma queda, pisando numa casca de banana, né? E aí eu posso pensar, né? Na probabilidade. O que pode influenciar nessa probabilidade de eu cair, por exemplo? A banana tá mais madura, tá mais verde, né? Porque ela pode escorregar mais ou menos. Onde que eu vou pisar, né? Se o meu sapato tem mais aderência, né? Eu posso escorregar, mas eu consigo me equilibrar. Já a consequência, a gente está pensando no depois. Então, por exemplo, cair. E aí? O que que vai aumentar ou diminuir a consequência do meu tombo? Por exemplo, a forma como eu caio, se eu tenho algum treinamento para cair, né? Cair do jeito certo ou do jeito errado, e quebrar um braço, e quebrar um osso, etc. Então, assim, probabilidade e consequência tem que ser tratado sempre separadamente, porque tem fatores intrínsecos de cada um que vão influenciar na análise do risco. Bom, quando a gente está falando ainda de probabilidade e consequência, eu queria dar um exemplo aqui só para ficar claro o que é probabilidade e consequência e como que isso tem que ser estudado separadamente, né? Avaliado, analisado. Então, por exemplo, se a gente avaliar o risco de morte devido a um acidente de carro e de avião, né? Primeiro, se eu falar da probabilidade, qual dos dois que tem maior probabilidade de acontecer? Lembrando que a probabilidade é a chance daquilo acontecer. Então, a gente sabe que no acidente de carro, eu tenho uma probabilidade muito mais alta. Porque o tempo inteiro está acontecendo acidente de carro aí, né? Nos barrão, etc. Tem acidentes graves também, mas enfim, em número, é muito mais do que um acidente de avião. O acidente de avião tem uma probabilidade muito baixa de acontecer. Quando eu passo para a consequência, aí já é outra história, né? Por quê? A consequência é depois que aconteceu. Então, por exemplo, tive um acidente de carro. O que aconteceu? Ah, não aconteceu nada, teve só uns ferimentos. Ah, foi fatal. Mas, de forma geral, eu tenho vários acidentes de carro que não tem uma consequência tão alta assim, né? É recorrente. Agora, se eu penso no avião, a chance de alguém sobreviver no acidente de avião é muito baixa, né? Então, a gente pode considerar que a consequência é altíssima. Ainda assim, beleza. Então, agora eu analisei probabilidades e consequências separadamente. Se eu fosse falar do risco de morte, né? Então, eu faria o produto da probabilidade pela consequência. Mas, nesse caso aí, eu fiz qualitativamente, mas poderia ser que o risco fosse igual. Então, eu estou multiplicando alto por média, depois eu estou multiplicando baixa por altíssimo. Pode ser que dá o mesmo número, né? E aí por isso a importância da gente entender o que influencia a probabilidade e o que influencia a consequência, justamente para eu poder atuar,
no que for necessário para mim abaixar, né? Eu preciso saber, esse risco está alto, por quê? No caso do carro, o risco está alto por causa da probabilidade, né? No caso do avião, o risco está alto por causa da consequência. E isso também vai ser muito importante quando a gente estiver falando de equipamentos de RBI, esse conceito, o que é cada um. Bom, então, se a gente pegar assim, a definição, né, o que é o RBI, né? Ela é uma metodologia usada para a otimização dos recursos de inspeção através do risco, para atingir um elevado índice de integridade e confiabilidade, estabelecendo-se uma base que permita obter um plano de inspeção efetivo para os equipamentos de uma planta. O que quer dizer, então? Vou fazer um estudo, através desse risco, eu vou fazer meu plano de inspeção para manter a minha planta industrial segura e íntegra, sem acidente, né? Com base no que eu tenho que fazer, ou seja, qual a inspeção mais adequada para manter aquele equipamento operando sem falha? É para isso que serve o RBI. E aí, quando eu entro dentro da metodologia, eu tenho o primeiro termo do risco, que é a probabilidade de falha, né? Dentro da probabilidade de falha, a gente tem dois conceitos essenciais. O primeiro é mecanismo de dano e o segundo é efetividade de inspeção. Dentro da consequência, a gente calcula essa consequência por área afetada ou por custos, né, desse vazamento dessa falha. Bom, começando pela probabilidade, o que é o mecanismo de dano, né? A gente fala que o mecanismo de dano ele é o vilão, né? Então, o mecanismo de dano é o tipo de dano que vai causar a falha por perda de estanqueidade, né? Então, dentro do RBI, a falha é uma falha por perda de estanqueidade. O que é perda de estanqueidade? É algo que está estanque, tem um furo. Então, é um fluido vazar de dentro de algo que está contido, né, pressurizado, vazar para fora, certo? Então, o mecanismo é o que vai causar, né? Dentro do RBI, a gente fala que isso pode ser causado por corrosão, que é quando eu tenho uma perda de espessura, ou por uma trinca, né? Então, são as duas formas de falhar e causar essa perda de estanqueidade. Bom, dentro do mecanismo de dano, para eu saber quais são os meus mecanismos, o que pode acontecer, é extremamente importante eu saber combinar o material do equipamento com o fluido que está operando em contato com aquele equipamento, aquele material, e os dados de operação, né, que é pressão, temperatura, enfim, vazão. Quando eu juntar esses três, né, fazer essa mistura, essa interseção, eu consigo, então, determinar o mecanismo de dano, né? E daí, então, conhecer a operação e a interação desse ambiente químico, que é o fluido, com o mecânico, que é o material, é a parte mais importante para determinar o mecanismo de dano. E aqui eu começo a tocar nessa tecla, né, do conhecimento de processo e de materiais e de corrosão para alguém que quer se aprofundar em RBI. E por que mecanismos de dano, no caso relacionado à corrosão, são tão importantes? Aqui a gente tem um dado, né, de mecanismos gerais que causaram falha. Se a gente pegar aqui os que são de corrosão, a gente tem quase metade dos acidentes, né? Então, esses daqui de baixo, fadiga até desgaste, são mecanismos mecânicos. Os três de cima são relacionados à corrosão, ou seja, se eu conhecer o mecanismo, né, e como ele atua, né, de que forma ele atua, em qual material ele atua, eu consigo evitar quase metade das falhas que já conseguiria ter evitado, né? Então, daí está a importância em conhecer mecanismos de dano associados à corrosão. O outro fator que é a probabilidade, dentro da probabilidade de falha, é a efetividade de inspeção. O que é isso? É a capacidade da minha inspeção ou do meu plano detectar ou mensurar o dano. E aí, para isso, vai depender de qual a técnica que eu estou usando, né? Então, por exemplo, eu preciso confirmar se o dano existe, o tamanho dele, qual é a taxa que ele está acontecendo e, dessa forma, eu vou diminuir a incerteza sobre o estado do dano. Então, pelo RBI, quando você inspeciona, você diminui a probabilidade de falha, porque você diminuiu a incerteza a respeito daquele dano que estava sendo pesquisado.
Então, né, na efetividade de inspeção, basicamente, eu vou fazer um plano que vai ter um ensaio não destrutivo, né, que pode ser uma partícula magnética, ultrassom, um líquido penetrante, etc. Eu preciso determinar quando que eu vou fazer e onde eu vou fazer, né? Então, isso é um plano de inspeção. Para o RBI, ele pode ser mais efetivo ou menos efetivo, vai depender da extensão e se eu estou usando a técnica certa. Passando então para a consequência, né? O que é a consequência de falha no RBI? Ela é depois que perdeu a estanqueidade, né? Então, falhou, deu um furo ou uma trinca, aquele fluido ele saiu para fora, né? Para o ambiente externo. E as consequências, elas podem ser de diversas categorias, né? Então, eu tenho consequências para a saúde e segurança, que são as pessoas, eu tenho consequências ambientais, eu tenho perdas de produção, que no caso, quando eu tenho um acidente, eu vazo, né? E eu estou deixando de produzir quando eu paro, e também custo de manutenção e reconstrução para reparar aquilo que foi estragado, né? Que foi atingido, no caso, no acidente ou na falha. Dentro do RBI, a gente divide a consequência em 4 classes. A primeira é inflamável e explosivo, quando os fluidos que estão vazando têm essa característica. A segunda é não inflamável, não tóxica, que seria um fluido que não tem isso, né? Seria, por exemplo, um vapor. E a tóxica, que é aquela que vai atingir pessoas. Depois que eu calculo isso, eu posso determinar qual é a minha área de consequência, né? E por que chama área? Porque a ideia é essa mesmo, é tipo, teve um acidente aqui, qual a área, a partir daquele equipamento, que vai ser afetada. Depois eu posso converter isso para um dado financeiro, né? Porque no fim das contas, tudo que a gente viu como consequência vai virar custo, né? E assim eu consigo determinar a consequência final. E o que entra nesse custo? Reparos de materiais e substituição, dano às vizinhanças, perda de produção e lucro cessante, que é aquele valor que eu estou perdendo por estar parado, lesão e morte de pessoas e limpeza ambiental. Então, tudo isso vai entrar no custo da consequência. Finalmente, então, eu consigo calcular o risco, né? Então, dentro da probabilidade, só recapitulando, a gente vai usar condição de operação, vai usar material, mecanismo de dano e histórico e técnicas de inspeção, que vão influenciar na efetividade dessa inspeção. E na consequência, eu tenho dados do fluido, como inflamabilidade e toxicidade, tem a quantidade de fluido que vai vazar, que também vai influenciar diretamente nessa consequência, e os sistemas de segurança, que é que tipo de instrumentação ou detector eu tenho para diminuir esse impacto, né? Então, eu posso ter detector de vazamento, mitigar algum tipo de mitigação, e como que eu vou cortar, como que eu vou isolar esse vazamento. Por fim, né, depois que eu calculei minha probabilidade da consequência separadamente, eu vou então ter meu risco e eu vou colocar ele numa matriz. Essa é a matriz de risco padrão do RBI, onde a gente tem probabilidade de 1 até 5 e consequência de A até E. Sendo que cada quadradinho desses vira uma categoria de risco, né? E ele pode ser desde alto, médio alto, né? Médio e baixo. Então, o risco ele aumenta nessa direção da seta. E o meu objetivo é colocar os meus equipamentos dentro de um desses 25 quadrantes aqui, né? Ou seja, qual a categoria de risco do meu equipamento? Bom, depois que eu já classifiquei todos dentro da matriz, eu vou então usar o critério de risco aceitável ou risco admissível, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de que eu estou falando que eu aceito esse risco aqui que está achurado, então eu estou aceitando, desculpa, eu não estou aceitando o que está achurado, eu aceito o que está aqui fora, né? Que é basicamente aceitável probabilidade de 1 até 3 e não aceitável de 4 e 5. Por que eu estou fazendo isso? Porque nesse caso, eu estou usando o conceito de que a inspeção, ela só vai abaixar a probabilidade. A inspeção, ela não altera a consequência. Então, eu estou desconsiderando, né, que o risco pode variar na horizontal e estou deixando ele só na vertical. Então, eu não quero saber se eu tenho um equipamento, por exemplo, que tem risco médio alto,
mas que esse risco está alto pela consequência. Eu estou muito mais preocupado com o equipamento que tem probabilidade de 4 e consequência baixa, porque eu não quero ter falha, certo? Então, bom, para que serve isso? Eu determino onde, na minha matriz, eu vou ter um plano de inspeção. Então, no caso dessa matriz, eu vou ter um plano de inspeção para todo mundo que está nessa parte escura, né, que não é aceitável, e nessa parte verde eu não vou gerar nenhum plano de inspeção. Então, esse é o resultado final do estudo do RBI. Eu vou entregar um plano para todo mundo que está dentro da parte de risco não admissível. Bom, e aí, qual que é a lógica, né? Eu faço um planejamento de inspeção com base numa premissa de que o risco ele vai aumentando sempre, porque o equipamento está operando, o dano está acumulando, e em algum momento esse risco vai chegar no risco máximo. E a ideia é que antes que ele chegue, ou seja, antes que ele entre naquela área escura, eu vou fazer uma inspeção. Então, a gente pode dizer, se formos usar um gráfico, né? Então, tem um risco com o tempo. Esse risco ele vai aumentando. Esse aqui é o meu risco admissível, né? Então, quando ele for chegar aqui, o que eu faço? Eu faço uma inspeção. A inspeção ela tem uma efetividade que vai fazer com que esse risco abaixe e ele vai continuar aumentando, né? Então, o RBI ele é contínuo, né? Eu faço aquela inspeção naquele momento para que ele saia dessa área de risco não admissível, mas lá na frente eu vou ter que recalcular e fazer isso de novo. Bom, qual que é a relevância do RBI? Primeiro, é que o RBI é um pilar dentro do que a gente chama de gestão de integridade de ativos. Né? Dentro de uma planta, a gestão de ativo ela cuida dos equipamentos, né? Cuida daquilo que faz a planta produzir. E por que ela é um pilar? Porque ela vai cuidar dos equipamentos estáticos. Hoje não existe nenhuma técnica baseada em normas internacionalmente reconhecidas e também engenharia melhor para fazer essa gestão dos equipamentos estáticos que o RBI, né? Então, a gente tem ela como esse pilar. A outra questão é que ela vai otimizar os intervalos de inspeção, né? O que é isso? Antigamente, quando não se fazia RBI, os intervalos de inspeção, o tempo de inspeção era baseado em norma. Então, ele era fixo, né? Ele falava 3 anos, 4 anos, né? Mas, à medida que o RBI foi sendo utilizado, ela mudou para o risco. Então, agora, eu não tenho mais um intervalo fixo. O risco, ele varia livremente para cada equipamento. Cada equipamento vai ter seu momento de atingir o risco. Porque cada um vai ter um material, uma interação desse fluido com o material, um mecanismo diferente e, consequentemente, um risco específico dele. E por essa questão, o profissional que é capacitado em RBI, ele tende a ser cada vez mais valorizado, né? Por essa questão também de que as indústrias cada vez mais estão vendo a importância em se ter uma gestão de integridade, né, dos seus ativos com base no risco. Aplicação, né? Onde que eu posso aplicar o RBI? Bom, em qualquer tipo de indústria de processo que possui equipamentos estáticos, né? Então, aqui alguns exemplos, como refinarias, petroquímicas ou químicas, papel celulose, siderurgia, mineração, mas a princípio pode ser também outras que não estão aqui. Eu preciso ter equipamentos estáticos, né? O que são equipamentos estáticos? A gente tem algumas classes, né? A primeira delas são vasos de pressão. Então, a gente tem torres de destilação, de separação, a gente tem reatores químicos, a gente tem vasos de acumulação ou de armazenamento, tanto horizontais quanto verticais, trocadores de calor, filtros e esferas de armazenamento. Então, basicamente, aqui a gente tem a classe de vasos de pressão. Depois a gente tem também tubulações e dutos, né? Então, tubulações que estão dentro de uma planta e dutos são aquelas tubulações que saem de dentro de uma planta, vai para outra, ou vai de um estado ou de um país para o outro, né? Os dutos também, geralmente, na verdade, as tubulações elas são aéreas, mas os dutos eles podem ser aéreos ou enterrados. Isso também, né, está dentro da aplicação. E tanques de armazenamento, que são aqueles tanques grandes, né, que armazenam tanto produto quanto matéria-prima, né? Aqui está dando um exemplo de tanque de armazenamento de uma refinaria, então a gente tem um parque grande de tancagem,
E esses equipamentos, apesar deles não serem pressurizados, eles também são englobados no RBI, né? Os tanques são tanques que a gente fala tanques atmosféricos, operam a pressão atmosférica. Só para deixar claro, alguns itens que não estão no RBI são sistemas de instrumentação de controle e sistemas elétricos, componentes estruturais e mecânicos e fornos e caldeiras. Com relação à normatização, o RBI, ele tem duas normas da API. A primeira é o API 580, que é a qual eu sou certificada, que é a única certificação que existe também, onde ele faz uma abordagem teórica e te dá todas as premissas para você saber entender sobre RBI, como conceitos, aplicações, limitações e documentação necessária para o estudo. Já o AP 581 é um desdobramento prático, né? Então, uma metodologia de cálculo semi-quantitativo, em que vai te dar o passo a passo para você calcular a probabilidade, a consequência e o risco, e então fazer a sua análise de RBI. Com relação à equipe, o RBI ele exige uma equipe multidisciplinar. Por que eu falei de tudo? Por que eu dei uma introdução para falar, né, o que é necessário? Porque vocês precisam entender, ter uma visão geral do que o RBI faz, para então eu falar do que você precisa para se capacitar. Então, aqui tem uma equipe bem completa de RBI, onde a gente tem, primeiro, aqui, né, nesse canto esquerdo aqui, a primeira pessoa que seria o facilitador. O facilitador é aquele que tem experiência com a norma, com a aplicação, né? Mas também ele tem que entender de risco, um pouco de integridade mecânica. Então, geralmente, essa pessoa é a pessoa que trabalhou com a RBI a vida inteira, né? Esse é o facilitador. Ele não necessariamente precisa ser da planta, ele pode ser um consultor, né? Trabalhei muitos anos com a RBI e eu era essa pessoa, eu era esse facilitador que prestava o serviço na planta, mas precisava de todos os outros que eu vou mostrar aqui. Então, esse é o primeiro. Ele vai guiar o trabalho, ele que vai determinar os dados necessários, ele que vai fazer as premissas, né? E que vai conduzir, certo? Depois a gente tem o engenheiro mecânico da planta, né? Que é o famoso PH, né? Então, ele vai ser responsável pelos equipamentos, né? Então, ele precisa, né, saber o que está acontecendo, né? E está participando e fornecendo dados para o estudo. Depois a gente tem o engenheiro metalurgista ou engenheiro de corrosão, que é aquele profissional que vai auxiliar na determinação do quê? Dos mecanismos de dano, né? E das taxas de corrosão e etc. Depois a gente tem o engenheiro de processo, que é muito importante porque ele vai dar os dados necessários ali para fazer aquela interação do material com o fluido da operação. Os dados necessários, muitos deles vêm do engenheiro de processo. Depois a gente tem o engenheiro de operação ou técnico de operação, que vai fornecer os dados de operação e também os procedimentos, como, por exemplo, procedimentos eventuais de parada e partida que podem atribuir algum mecanismo, ou equipamentos que são intermitentes, tudo isso vai estar dentro da área de operação. O engenheiro de inspeção, que vai estar muito ligado a essa parte do histórico, o que é feito, o que foi feito, o reparo, etc. E o engenheiro de manutenção, que vai entrar com os dados específicos de trocas, né? E manutenções que foram feitas sob solicitação da inspeção. Então, vocês verem aqui que a gente tem muitas pessoas, né? Então, a RBI não é feito por um único profissional, né? Todos eles colaboram e todos eles têm uma importância muito grande para que o trabalho seja bem feito. Bom, então, com relação aos conhecimentos, a gente tem, primeiro, conhecimento de materiais, né? Que eu já falei, porque sem conhecer o material, para saber o que ele vai, como que ele pode ter um mecanismo de corrosão, né? E para isso também você precisa conhecer do processo, porque o processo é que vai estar relacionado com como que aquele fluido circula, como se ele se divide, onde que os contaminantes ou os agentes de corrosão se concentram, como que ele vai interagir com esse material, né? Então, o processo também é importante. E, por último, inspeção, porque se você vai fazer um plano de inspeção efetivo, você precisa conhecer minimamente de inspeção. Então, esses são os conhecimentos gerais, né? Claro que todos eles são bem complexos, né? Cada um tem sua complexidade específica,
mas eu diria que essas são as formações necessárias. Então, eu recomendo, né, quem tem interesse, comece, né, a pegar mais dados, artigos, trabalhos nessas áreas, porque para se complementar dentro de um conhecimento, né, para trabalhar com inspeção baseada em risco, é necessário pelo menos essas quatro abordagens aí do conhecimento. Bom, com relação ao perfil, né? Pode ser engenheiro mecânico, materiais de processo, ou técnicos em inspeção, química, metalurgia, enfim. A formação não importa tanto assim, né? O que importa mais é o interesse e também se você tem algum conhecimento ajuda, né? Se você já trabalhou nessa área, né? Então, e tem que ter esse interesse nessas quatro, né, áreas que eu falei: materiais, corrosão, processo e inspeção. Além disso, é necessário, né, bastante estudo, dedicação e multidisciplinariedade. Por quê? Vamos supor, o técnico de inspeção, se ele for trabalhar com RBI, ele não vai trabalhar só com a parte de inspeção, ele tem que entender o todo, né? E daí ele vai procurar a parte que ele não tem experiência. É isso que eu sempre falo no RBI. Você tem uma formação, vamos supor, você é engenheiro mecânico, quer trabalhar com RBI. Então, você já tem a parte da mecânica. Só que então você vai ter que estudar o que você não tem, o processo, corrosão e etc. E é assim sempre, né? Foi assim comigo. Por exemplo, eu acho que eu sou engenheira de processo, mas quando eu comecei a trabalhar com RBI, eu não tinha tanto conhecimento em corrosão e na parte mais mecânica, né? Então, eu tive que correr atrás disso, né? Então, eu tenho uma formação de processo, então eu vou ter que estudar materiais, corrosão e inspeção. Da mesma forma, se você é engenheiro mecânico, você vai ter que estudar o processo, enfim. Então, sempre vai ter algo para ser complementado, justamente por essa questão multidisciplinar que eu falei para vocês, né? Que no caso, não tem como o RBI trabalhar só com o profissional, né? Claro que cada um vai fazer a sua parte, mas é importante que você tenha conhecimento do todo também. Então, a primeira coisa é isso, né? Ou seja, ter interesse, né? E ter alguma forma de se aprofundar nessas questões. Outra coisa que eu sempre falo também é que o RBI é um trabalho que lida com dados das mais diversas naturezas possíveis. Alguns dados muito óbvios e claros, outros que você tem que fazer muitas considerações. Então, é importante a pessoa ser organizada, detalhista, porque você vai pegar um monte de dados que lá no final vão te dar um plano. Se você não dá a importância devida a esses pequenos dados, né? Ou seja, vamos por qualquer valor, vamos inventar aqui, vamos fazer uma aproximação, isso lá na frente pode ter um impacto muito grande. Então, assim, ter cuidado, né? Ter esse perfil detalhista, engenheiro, metódico, de controle e tal. E também, porque lá na frente, quando você tiver mais conhecimento, você vai conseguir olhar para aquele dado que você não consegue, por exemplo, a informação, e saber se você pode, então, fazer essa aproximação, né? Ou não, né? Qual o impacto disso? Onde que isso vai influenciar? Na probabilidade, na consequência? Então, isso também vem através do conhecimento. Por último, eu queria falar um pouco, né, sobre esse tema aqui que eu peguei de uma palestra de uma professora, que é a Nelise. Então, o profissional do futuro, falando de RBI, né, por exemplo, ele não tem que ter só a formação técnica naqueles 4 tópicos que eu falei. Na verdade, cada vez mais a gente está precisando do que a gente chama de pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É o que diferencia a gente das máquinas, né? É você pegar algo ali e conseguir sair da caixa. Porque com a inteligência artificial, as máquinas, né, elas vão conseguir fazer o trabalho básico para a gente, né? Mas se você tem que pensar fora disso, isso vai garantir o seu emprego, né? E a gente está falando de futuro, mas esse futuro já chegou, né? Então, a gente fala que os 4 Cs, né, do profissional do futuro, o primeiro deles é pensamento crítico. Depois tem comunicação, colaboração e criatividade. Se a gente pensar no RBI, como que esse pensamento crítico é importante? Ele é que vai fazer com que
o conhecimento que você adquiriu seja utilizado da melhor forma, né? Dentro do RBI. E então isso aí é só mesmo para vocês pensarem um pouco, mas isso é muito importante, seja qual for o que vocês forem trabalhar. Bom, queria agradecer mais uma vez à Rede PDIMAT pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui colaborando, falando um pouquinho para vocês da minha experiência, com o que eu trabalhei. Divulgar para vocês o ENGIMATCOM, que é o Congresso Online de Materiais, que está na sua segunda edição. Não percam, vai ser muito interessante, vão ter muitos profissionais qualificados. Eu também vou dar uma palestra lá, falando sobre a importância de mecanismo de dano imaterial, né, dentro do RBI. E se vocês tiverem alguma pergunta ou dúvidas, fiquem à vontade para me contactar, né, por e-mail. Tem também meu currículo Lattes, meu LinkedIn, enfim, tem várias formas de fazer isso. Agradeço a vocês, espero que tenham gostado e até mais.